Boa noite a todos, todos bem-vindos. Iniciar um ano 2025 melhor do que o 2024, mesmo que foi maravilhoso para muitos, mas tudo que passamos é por necessidade, precisamos passar por isso, né? Então, um feliz ano novo para todos nós, né? Que iniciamos agora e, se Deus permitir, sempre espalhando a sua palavra, o seu amor. Hoje, cabe a mim falar o perdão das ofensas. Pena que a mensagem era baixinha, não sei se todos conseguiram ouvir, mas é uma mensagem que nos traz uma questão de perdão tão bonito, né? Porque mesmo assim, a família não indo o visitar, não estando com ele ao mesmo tempo, mas ansiosamente esperavam a volta dele para casa. E o perdão estava nas fitas, né? Então é angustiante para quem vai perdoar. Mas aquele que deseja o perdão é mais angustiante ainda. Porque pensamos assim, como é difícil a gente perdoar. Mas como é difícil e doloroso para aquele que espera. A gente sempre tem que pensar no outro. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Uma pergunta. Deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes? Eis um dos ensinamentos de Jesus, que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com uma prece tão simples, tão resumida, tão elevada no seu alcance, o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Jesus nos deixa uma oração, uma prece, o Pai Nosso. E no Pai Nosso, qual é a parte mais, digamos assim, que mais mexe conosco? Né? É o perdoar as ofensas. Ele nos ensina a questão do perdão. Porque Jesus, no pior momento da sua crucificação, a mistura de dor, de sentimento, ele era um homem que veio para fazer o trabalho que ele fez. E não foi compreendido, não foi entendido por muitos. Mas o que ele faz no momento da sua crucificação? Ele diz, né? Perdoai porque eles não sabem o que fazem. E nós continuamos sendo esse povo de lá, de outrora. Nós continuamos sendo. E quando eu comecei os estudos para fazer essa fala, eu olhando uns livros, eu encontrei um livro que ele diz 4 passos para o perdão. Ele é um livro de autoajuda, digamos assim, e esse professor, psicólogo que escreveu esse livro, ele trabalha a questão do perdão. E a gente sempre olha o perdão com aquela forma assim, Jesus disse que é para perdoar, então eu vou perdoar, né? Ou então, só Deus perdoa, eu não, né? Então a gente se coloca nesse momento maior ainda que Deus, né? Porque se é só Deus que perdoa e eu,
espírito qualquer ainda não tem essa capacidade, né? Então, a gente deixa esse lado, jogamos, terceirizamos a história para Deus. Esses 4 passos do perdão, ele começa assim. O primeiro passo, declare o nome da pessoa que você precisa perdoar e a razão. Primeira coisa, eu tenho que mentalizar essa pessoa na minha vida. Eu tenho que buscar esse problema. Eu tenho que se tornar ele real no meu dia a dia. Até eu ter essa condição. E você colocar no teu pensamento aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te machucou, e você ficar ali treinando esse perdão, já é algo que eu estou achando que eu preciso fazer. No segundo passo, ele diz, reconheça como você atualmente se sente nessa relação e situação. Eu tenho que me ver como que eu estou, sem o perdão. Eu estou aliviado? Ou será que a ofensa foi tão grande assim que eu tenho que carregar ela para o outro lado da vida? Porque sabemos o que não consertamos aqui, vamos ter que voltar e consertar. E assim vai seguindo, aí ele coloca o terceiro passo. Declare os benefícios que você terá pelo perdão. Reconhecemos os benefícios que vamos ter? Às vezes a gente só fala assim, vou perdoar porque daí eu não preciso mais carregar isso comigo. E o perdoar não é uma questão de esquecimento. Nós temos que lembrar sempre disso. Quando eu perdoo, mas não é questão de esquecimento, é uma questão de perdoar, não reviver aquela situação, tentar não fazer o mal àquela pessoa. Eu sempre digo, ela não precisa estar grudada em mim. Porque perdoar é uma coisa, voltar a confiar na pessoa já é uma outra. Eu posso dar-lhe o perdão, eu posso perdoá-la, mas eu não vou confiar mais, dependendo da situação. E daí ele ainda nos coloca a tristeza. Quando nós carregamos algo triste dentro de nós, mesmo que estamos no meio de multidões, nós não conseguimos se sentir felizes, se sentir bem. Então a gente tem que procurar essa paz, a gente tem que procurar estar com a nossa consciência tranquila. O quarto passo que ele fala, comprometer-se a perdoar, simplesmente declare a si mesmo e a quem o deseja o bem. Porque se eu desejo o bem ao outro, se eu consigo me colocar no lugar do outro, daquele que nos fez a ofensa, é porque daí eu já estou começando a ficar pronto para trabalhar esse perdão. E Jesus, ele sabia que era uma coisa muito difícil de ser feito. Era muito difícil a questão do perdão. Somos pessoas ainda muito frágil em relação ao perdão. A nossa fragilidade conosco. Porque não olhamos para o ofensor como se nós também pudéssemos estar no lugar dele. Quando nós nos colocamos na condição, eu sou melhor do que ele, eu já estou errado.
Porque o perdão, ele só vai nascer dentro de nós do momento em que nós nos colocar no lugar do outro e querer se tornar melhor e, de contrapartida, ajudar o outro. Nós estamos andando nesse planeta, nesse mundo, somos todos iguais, não somos diferentes. E os nossos momentos difíceis, quando magoamos, machucamos alguém, talvez ele não tinha essa vontade de fazer. Mas também não vamos jogar nas costas dos obsessores, né? Porque às vezes, ele fez porque ele estava mal influenciado, tinha influências espirituais. Eu tenho que ter essa consciência de que dentro de mim eu ainda tenho algo a ser mudado em relação ao perdão. Paulo, apóstolo, ele dizia: perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. É lindo isso, né? Mas até onde é a minha capacidade de perdoar os meus inimigos? Até onde eu chego em relação a perdoar o outro e perdoar a mim mesmo? Eu já parei e pensei o que é o perdão em relação a mim, a minha pessoa? Até onde eu estou sendo falho comigo mesmo em relação ao perdão? Porque perdoar não é fácil. E do momento em que eu coloco em meu pensamento todas as falhas que eu tenho comigo mesmo, e aonde eu preciso me perdoar, será que eu enxergo aonde eu estou errado? Eu preciso muito procurar em mim aquilo que eu enxergo no outro, o erro do outro, mas não o meu. E quando se trata de perdão, a gente sempre fala assim: perdoar alguém lá é fácil. Eu quero ver você conviver com ele. Quase todos nós temos essa fala. Difícil um de nós que até hoje não tivemos essa fala. De dizer assim que perdoar é o fácil, convive com ele. Mas e por que nós temos que conviver? Porque a convivência, a família que se inicia lá dentro de casa, as nossas convivências é que faz com que melhoramos a cada dia. Porque se nós não tivermos prova difíceis para passar, não tem por que perdoar. Se eu me isolar, ficar sozinha, não ter família, não quero ter esposo, não quero ter filho, não quero ter ninguém. Posso visitar um sobrinho, uma coisa, posso visitar a tia? Não quero. Não gosto que bagunce minha casa, não gosto que mexa com nada e tal. Sou sozinha. Será que eu estou certo diante da lei divina? Será que eu estou certo diante da lei do amor? Na lei da qual nós viemos para cá? Que realmente é para o nosso crescimento espiritual? Porque se eu viver sozinha, eu não tenho com quem brigar e nem ninguém brigar comigo. Então não vai ter ofensas de lado nenhum. Eu me isolo e ótimo, não tenho problema. No meu trabalho, aquela história, né? Eu prefiro entrar mudo e sair calado. Geralmente, a gente fala isso.
Mas é o certo. Porque se Jesus permite a nós uma vivência em que nós renascemos num lar onde pedimos para encontrar com outros familiares e pessoas que passaram em nossa vida, é para quê? É pela necessidade do perdão. É a necessidade da gente melhorar. E a única forma de nós melhorarmos é a convivência. É estar junto do problema. E o nosso maior problema na evolução espiritual é nós mesmos. E a nossa família é aquela com quem nós dividimos o mesmo teto. Esse é o maior desafio que nós temos. E a gente diz assim: eu amo Jesus. Jesus é tudo para mim. Mas fulano deveria morrer ou não precisaria existir. Mas há uma contradição entre eu amo Jesus, eu amo a espiritualidade que me ajuda, meu anjo da guarda, mas se na hora de amar o estragadinho ali também, Jesus, ele amou todos iguais, ou até os que pedrejaram ele, lá ele perdoou. Ele deixou esse ensinamento. E nós não podemos ignorar isso. Porque se estamos aqui, lemos e relemos esse livro aqui. Se nós não entendermos que para crescermos em espírito, precisamos perdoar para ser perdoado, vamos passar uma encarnação inteira estudando e trabalhando contra nós mesmos. Porque tudo depende do perdão. E o perdão só vai entrar em nosso coração do momento em que nós aprendermos a amar. Não tem como perdoar sem amor. E o amor da convivência familiar é que sabemos muito bem como ele é. Aí já o amor que nós temos nos nossos amigos aqui dentro do centro, dos participantes, do que trabalham, é outro amor. Mas nós não praticamos esse amor às vezes lá fora, com as pessoas difíceis. Porque vivemos tempo que tem pessoas muito difíceis para conviver. E o que isso significa para nós? É porque nós precisamos muito da evolução. Nós precisamos muito praticar o amor. Será que lembramos toda noite, ou de manhã, ou o horário que eu tenho para fazer a minha prece diária? Será que eu lembro na minha prece para pedir a Jesus para que Ele me ensine a perdoar? Eu às vezes não faço, eu não tenho essa prática de pensar. Eu tenho que pedir isso para que Jesus me dê essa força, essa vontade de perdoar. Porque ela tem que ter essa vontade. O perdão só nos lábios não tem finalidade nenhuma. E quando Jesus deixa a oração do Pai Nosso para nós, Ele já tinha certeza que era a parte mais difícil. Como é até hoje.
a parte mais difícil que nós temos. E daí desejamos milagres na nossa vida, desejamos feitos milagrosos, esperamos coisas maravilhosas e sempre colocamos nas costas de Deus. Primeiro a gente sempre diz assim, se Deus quiser. Claro que Deus quer. Deus quer tudo de melhor para nós. Mas se nós fazemos alguma coisa para aquilo que nós queremos? Mas não fazer assim, claro que todos nós fazemos sim. Tentamos fazer o melhor para termos aquilo que queremos. Mas já sentamos e pensamos aonde ofendemos alguém e aonde nós nos ofendemos? Porque todo o mal que eu faço a esse corpo, a esse espírito que hoje está nessa batalha, eu estou fazendo mal a mim mesmo. E já parei um momento e pedi perdão. Perdão, Ana, de ter feito tanta coisa errada para você. Porque todos nós erramos de uma certa forma ou de outra. E o auto-perdão, ele nos leva a nos conhecer. A nos olhar para dentro de nós, a nos olhar como queremos estar do outro lado. E como vamos nos preparar para voltar? Porque a nossa reencarnação vai muito. E muitas. Porque somos seres egoístas. Porque somos seres que ainda pensamos só em nós. Somos pessoas ainda que não amam o amor que Jesus pediu. O amor que Jesus deixou para nós seguir, o exemplo dele de amor. Nós somos pessoas ainda muito agarradas à matéria. E isso nós temos que pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão a isso. Porque isso nos faz mal. Nós acabamos de ficar muito seguros em algo e não percebemos as belezas que nós temos por volta. O Chico Xavier, ele disse assim, a virtude mais difícil de ser posta em prática é o perdão. Perdoar exige um esforço de alta superação, muito grande. Olha só quanto o nosso anjo guardião, quanto Jesus vibra por nós, quando a gente tem essa autossuperação. Que a gente superou o orgulho, a gente se tornou um pouquinho menor daquela vontade que tinha dentro de nós, de não perdoar, de não amar. Olha o tamanho da alta superação que a gente tem. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que por esse motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi o perdão. Ele deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referia ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Porque quando desprendemos do orgulho, que é o que nos impede de melhorar, que é o que nos impede de irmos até o nosso ofensor e pedir a ele o perdão. Porque se ele me ofendeu, ele me machucou,
foi porque alguma coisa eu também fiz. Então eu sempre tenho que pensar nisso. Jamais eu vou ser machucado por algo que eu também não tive uma contrapartida. Ninguém vai ofender, machucar gratuitamente. Algo nós também participamos para aquilo acontecer. Então, o que eu penso com esse estudo e com essas palavras de hoje? Que tudo o que precisamos, em primeiro lugar, é derrubar o orgulho que está dentro de nós. E daí nos tornarmos pessoas que aprendam a amar mais. Porque quando cai o orgulho e o amor renasce, o perdão fica mais fácil. Porque é mais fácil você olhar para uma pessoa com amor do que olhar só com piedade, com dó. E nós não precisamos disso. Nós precisamos de amor para podermos crescer na nossa vida espiritual. Obrigada.